O tema que nós vamos abordar hoje se chama Distinções do Caráter de Deus. Nós vamos começar falando uma primeira pergunta aqui, que é: após conceder vida à humanidade, o que mais Deus providenciou? O que Ele deu pra gente? Isso aqui é interessante, Douglas, porque a gente percebe que mesmo antes do pecado, Deus já ofereceu para o homem algo que iria trazer grandes benefícios para a vida dele. Deus percebeu que a ociosidade, que é no caso a preguiça ou o tempo desperdiçado, Deus percebeu que isso não faria bem para o homem, mesmo no Éden, quando não tinha um pecado. Então, em resumo, Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva, e depois, em Gênesis capítulo 2, verso 15, fala que o Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivar. Então, o trabalho é uma bênção. Eu acredito, talvez você já ouviu alguém falar assim: eu teria vontade de matar quem criou o trabalho, né? Às vezes a pessoa está tão atarefada, tão cansada de tanto trabalho, e às vezes fala: eu queria matar quem inventou o trabalho. Na verdade, o trabalho foi criado por Deus, né? Deus criou o trabalho e a gente sabe que ele é uma bênção, mesmo que traga algum cansaço, mas a humanidade é muito mais feliz trabalhando do que se vivesse uma vida de ociosidade, né? Sim, e tem uma coisa que é bem interessante, que é quando nós terminamos aquele projeto que nos deu tanto trabalho, isso é gratificante. Com certeza. Nós acabamos de sair daquele momento, daquele trabalho que foi cansativo, só que nós estamos felizes porque nós vamos poder descansar agora. E isso é muito interessante, né? Deus criou, desde o Éden, Ele já deu para Adão: ok, estou te criando e você vai ter isso para fazer. Só que isso não vai ser algo que te traga enfado. É algo que você vai acabar seu dia falando: nossa, que maravilha. Com certeza, é isso mesmo, né? Sim, né? E aqui, tanto que na nota, ele vem falando justamente isso. Adão não devia ficar ocioso. Ao terminar de criá-lo, Deus lhe concedeu um trabalho. E aqui, Douglas, a gente já comentou praticamente a segunda parte, né? A segunda parte fala por que é uma bênção para nós, né? Nós já comentamos algumas coisas, mas em Eclesiastes fala sobre a bênção do trabalho, né? E primeiro ele diz assim: olha, o sono do trabalhador é ameno, ou seja, é um sono tranquilo, é um sono doce, né? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Então, quando a Bíblia fala dessa fartura do homem rico, é que, querendo ou não, a riqueza traz algumas preocupações a mais. Não há problema você empreender, você querer crescer e ganhar dinheiro. Não há problema, não é pecado nisso. O problema do pecado que a Bíblia descreve concernente ao dinheiro é o amor ao dinheiro, é colocar o coração nisso. Mas mesmo que você não coloque o coração, você ter muito dinheiro te traz algumas preocupações. Sim. Você é rico, você vai ter que sair na rua com mais cuidado, né? Alguns têm que andar com carro blindado, né? Então existe uma preocupação a mais nessa questão. Só que, independente disso, o trabalhador ele tem uma consciência tranquila, porque ele sabe que a vida dele tem um propósito, ele tem um objetivo a cumprir, né? Então isso é muito bom e se torna uma bênção para a humanidade, né? Sim. E para ambos fala aqui, em Eclesiastes, que depois do trabalho vem a recompensa, né? Você vê os frutos da sua recompensa, você vê o resultado, você fica satisfeito com aquele trabalho que foi árduo, foi difícil, mas você ficou satisfeito pelo resultado. E quando você deita para dormir, você deita com a consciência tranquila, você deita em paz que você conseguiu cumprir aquela tarefa do dia e foi bem feita, né? E na nota também fala que para Adão os resultados eram os frutos que ele colhia no Jardim do Éden, supriam abundantemente as suas necessidades. Então ele trabalhava ali, né, no jardim ali, podando, né, cuidando ali, né, da plantação, e o final eram os frutos que ele colhia, ele via o resultado e ficava satisfeito. E isso era o que Deus queria, tanto para ele quanto para nós hoje. Sim. E nós já demos uma pincelada até na nossa pergunta B, né? E aí a gente continua então: que evidências diárias revelam o abundante amor de Deus por nós? Ajuda a gente, por favor, Wagner. Aqui fala no texto que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a sua fidelidade. Essas são as evidências que as misericórdias do Senhor não têm fim. E se não fosse pelas misericórdias do Senhor, seríamos consumidos.
Então ele nos dá o ar para respirar, ele nos desperta com vida e com saúde pela manhã, ele nos concede um repouso à noite, né? Então ele nos livra, às vezes, de muitos perigos quando vamos ao trabalho, né? Quando voltamos do trabalho, temos os perigos, né? No trânsito ou na rua, né? Então ele nos guarda de todos os perigos. Então essas são as misericórdias de Deus para conosco e devemos ser gratos a elas. Tem alguma coisa para acrescentar para a gente, Eliseu? Temos aqui em Atos, capítulo 4, 17, fala que ele nos dá a chuva, os tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o vosso coração. Então, até mesmo o nosso alimento, até mesmo as frutas, as plantas, aquilo que nós temos à nossa disposição, é Deus quem nos concede e Ele enche o nosso coração de alegria. Então, a gente sabe que toda essa felicidade que o ser humano pode encontrar, mesmo aqui nesta vida, a verdadeira felicidade é Deus que nos proporciona, né? E isso revela o abundante amor que Ele tem para conosco. Sim. Tanto que tem um pedaço da nota aqui que eu acho muito interessante a gente ressaltar, que é: sem a vida de Deus, a natureza morreria. E isso é muito interessante. Não somente a natureza, porque se a natureza morre, a gente também morre. A gente fica sem alimento, a gente Sim. fica sem o refrigério, sem o oxigênio que ela produz. Então, sem a presença de Deus, sem a vida que Deus nos dá, todos nós não existiríamos, não estaríamos aqui. Verdade. E isso é muito importante. Com certeza, né? E aí a gente percebe, através desta lição, algumas distinções do caráter de Deus, que é o tópico dessa lição, né? Algumas coisas que faz com que Deus ele ganhe um destaque na nossa vida, um destaque na Bíblia, ao saber como Ele é poderoso e, ao mesmo tempo, como Ele cuida das suas frágeis criaturas. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que nós somos muito frágeis. A nossa vida é um sopro. A Bíblia descreve a nossa vida como sendo uma sombra, como sendo uma flor que de manhã ela desabrocha e à tarde ela já perdeu tudo aquilo. Então a gente percebe como nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus cuida, que Deus ampara, e isso deve nos motivar a entregar a nossa vida nas mãos de Cristo e a aceitá-lo como nosso Salvador e a viver uma vida mais tranquila.